Será que a renda fixa é melhor do que os fundos imobiliários? Pois é, eu sei que você tem essa pergunta, eu sei que você se faz essa pergunta o tempo todo, porque eu também faço essa pergunta para mim mesmo, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer para vocês pontos muito importantes, porque essa pergunta depende do tempo, da janela de tempo que a gente observa, depende comparado a qual fundo imobiliário, a qual cenário da economia que nós estamos vivendo, então tudo depende. Mas eu vou tentar nesse vídeo aqui mostrar para vocês coisas muito importantes, que às vezes fica ali sem a gente perceber o que está acontecendo de fato. Bom, para esse raciocínio, eu vou usar essa planilha que você está vendo na tela, né? Cheio de números aí, cheio de porcentagem, mas você vai entender até o final desse vídeo. Então fica comigo até o final, já aproveita, se inscreve no canal e deixa seu like para que eu possa continuar trazendo conteúdos assim, simples, de fácil entendimento, para que você consiga aí fazer melhores investimentos, beleza? Vamos lá. Para que você possa entender, eu vou utilizar aqui o site Investidor 10, ferramenta gratuita do site deles, então tem limitações, porque eu só vou conseguir analisar um prazo de 5 anos, que é um prazo curto, pessoal. Curto, tá? Não adianta, e 5 anos é pouco tempo. Principalmente porque em 5 anos, se a gente olhar 2024 para trás, a gente teve, né, o problema da pandemia. O que eu fiz então? Eu rodei o site até aqui embaixo, ó, olha só. Comparação de VISC11 com índice. Peguei o VISC11 aqui como exemplo, mas eu utilizei uma lista de 10 fundos imobiliários. 10 gigantes fundos imobiliários da nossa bolsa. Então tá aqui, ó, VISC11, CDI e coloquei aqui no prazo de 5 anos. Se eu clicar em 10 anos, aí é só para quem é assinante Pro lá do Investidor 10. Pode ver que eu não sou assinante, estou usando ferramenta gratuita. Então eu só vou conseguir fazer uma análise aqui para vocês de 5 anos. Já fica um viés aí. A gente só vai conseguir analisar em 5 anos. Não dá para fazer uma inferência para 10 anos. Que fique bem claro isso. Pouquinho mais para baixo, a gente tem o seguinte, ó, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria 2 pontos. Aí tem aqui VISC11, PCA, Small 11, DIV, CDI, Bovespa, IFIX e o IVVB11. Eu vou comparar fundos imobiliários com o CDI. Então tá vendo aqui, ó, CDI R$1.000, hoje seriam R$1.497,60. Tá aqui em cima, ó, R$1.497,60. Então esse valor que tá aí em cima aí é o CDI, é o quanto você teria hoje, neste momento que eu tô gravando o vídeo, novembro de 2024, comparado a novembro de 2019, 5 anos atrás. Se você tivesse colocado R$1.000 há 5 anos atrás, você teria R$1.497,60. Fechou? No caso ali do VISC11, ó, que está aqui mais embaixo, ó, o VISC11 você teria R$1.146,10. Também está aqui. Bom, explicado o VISC11, você já percebeu então que eu fiz com todos os fundos imobiliários, já está tudo bonitinho aqui. Eu já fui em cada um deles e coloquei o valor aqui. Exemplo, se você tivesse colocado R$1.000 no CPTS11, um fundo de papel, um gigante fundo de papel, você teria R$1.402,13. KNCR11, R$1.601. XPML11, 1185,40 e assim por diante. O que é essa porcentagem aqui, Moacir? É a diferença entre o CDI para o fundo imobiliário. Exemplo, o CPTS11, 6% a menos do que o CDI para 5 anos de investimento no dia de hoje. Então, olha só, se você tivesse colocado R$1.000 no CDI lá em 2019, 5 anos atrás, e tivesse colocado R$1.000 no CPTS11 lá em 2019, no mesmo dia, por exemplo, reinvestindo os dividendos do CPTS11, tá? Aqui está falando do valor total, montante total, variação da cota e reinvestimento dos dividendos. Você teria R$1.402,13 no CPTS e R$1.497,60, ou seja, uma diferença de 6% em vantagem para o CDI. Isso quer dizer que o CPTS está perdendo 6% nesta janela de tempo para o CDI. Se você olhar assim, ó, você percebe que apenas o KNCR11 ganhou do CDI nos últimos 5 anos. E tem fundo que apanhou feio aqui, né? Como por exemplo o XPLG 28% e o PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas, em 28%. Só que tem dois detalhes aqui muito importantes, mas muito importantes, que às vezes a gente esquece de analisar, passa batido até quando a gente olha números assim. Primeiro ponto é o seguinte, pessoal, essas comparações aqui estão sendo feitas em relação aos fundos imobiliários de forma matemática. Não está levando em consideração que no Brasil em 2020 tivemos a pandemia, estourou em 2020. Mais precisamente, fevereiro, março de 2020, dependendo da localização que você está aí no Brasil. Para nós aqui em Santa Catarina, eu lembro até hoje, foi março de 2020. Eu lembro que foi uma terça-feira, 17 de março de 2020. Eu lembro disso porque eu dava aula em faculdade, aconteceu esse problema aí da pandemia e já tivemos o lockdown, pelo menos para os alunos, né? Ou seja, foi suspenso
suspensas as aulas na universidade. No dia 17 de março de 2020, foi uma terça-feira, a gente parou tudo, já foi para online, foi uma loucura. Ou seja, aqui nós temos que levar em consideração que tem essa janela de tempo. Isso significa dizer que nós tivemos fundos imobiliários que não distribuíram dividendos nesse período ou reduziram seus proventos, como é o caso aqui do próprio VISC11, tá vendo? Ó, em março de 2020, ele já saiu de um dividendo de 63 centavos em fevereiro para 30 centavos em março, 27 centavos em abril, 23 centavos em maio, 19 centavos em junho, chegando lá a 15 centavos em agosto. O XPML, que está ali naquele cálculo também na planilha, né? Veja que em março, abril, maio, ele não distribuiu dividendos. Por isso que o dividend yield médio dos últimos 5 anos ele é inferior, inclusive bem inferior, né, ao dividend yield atual de 10,54%. Ah, Moacir, mas o CDI também caiu. Sim, o CDI também caiu, mas os fundos imobiliários apanharam também na valorização da cota. É isso que você tem que raciocinar. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importantíssimo que a galera esquece. Galera esquece disso realmente. E eu não estou aqui para defender fundo imobiliário, não estou aqui para defender CDI, não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou mostrando prós e contras, até porque eu sou investidor tanto de renda fixa quanto de renda variável. O que eu quero é que você tenha clareza nas informações. Olha só, aqui é um valor bruto, pessoal. O que está faltando a gente descontar aqui? Imposto. Pois é. E mesmo que você deixe depois de 2 anos que você vai pagar o mínimo de imposto possível, ainda assim é 15%. Eu estou falando de imposto na renda fixa, não estou falando de imposto nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, os dividendos são isentos de imposto de renda. Você só vai ter alguma tributação nos fundos imobiliários se você vender as cotas e tiver lucro. E ainda, é 20% sobre o lucro. Exemplo, se você tem uma cota de R$100 e você vendeu a R$150, o lucro aqui é R$50. 150 menos 100. Você pagou 100, vendeu a 150. Você tem R$50 de lucro. Você vai pagar 20% dos R$50 do lucro. 20% de R$50, neste exemplo, são R$10. Então, R$10 é de imposto pago. Os outros 40 fica líquido para você da venda que você fez. Os dividendos são isentos. Agora, CDI, Tesouro Direto, esses têm imposto de renda. Então, aqui nós precisamos descontar o valor do imposto. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu preciso tirar o imposto do lucro do CDI. Preciso fazer isso também. Então, a conta que a gente tem que fazer é a seguinte, ó, 1.497,60 menos 1.000, ok? Porque eu coloquei R$1.000 e me rendeu R$497,60. Então, aqui eu tenho rendimento bruto, certo? Eu preciso descontar 15% deste valor aqui, somente sobre o lucro do investimento. Então, menos 15%. Quanto é que vai dar? R$ 74,64 de imposto. Diminuindo este valor do montante que foi acumulado bruto, que foi R$ 497,60, eu tenho R$ 422,96. Esse é o valor líquido deste CDI aí nessa simulação. Mais R$1.000, que eu já tinha colocado, R$ 1.422,96. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 1.422,96. Agora, veja que alguns fundos imobiliários passaram o CDI, como é o caso do MXRF11 em 1%, o HGLG11 ficou bem parelho ali, né? Uma diferença praticamente insignificativa, o KNCR11 acabou sendo maior, né? Porque já era maior, agora acabou se destacando, o CPTS11 encostou, o BTLG também encostou. Então a gente pode concluir que nessa janela de 5 anos, o CDI ele se destacou na maioria dos fundos imobiliários que tem maior valor patrimonial atualmente na nossa bolsa. Todos eles aí, se você pegar todos esses fundos imobiliários, eles estão aí no top 15. Tem um outro fundo imobiliário que eu não escolhi para essa lista aqui porque eles não são tão famosos assim, apesar de ter bons patrimônios, mas não é tão famoso quanto esses aqui que eu escolhi para nossa análise. Por isso que é muito importante você ter uma carteira diversificada de investimentos. Por isso que é fundamental você também pensar a longo prazo. Aqui fizemos uma simulação para 5 anos, mas e para 10 anos? Para 15 anos? Será que as coisas mudam? Então não é qualquer fundo imobiliário que você vai investir. Você precisa pegar aqueles fundos imobiliários que são mais consistentes, que possam apresentar melhores resultados ao longo do tempo. E em momentos como esse que nós estamos vivendo, de taxa de Selic alta, a gente aproveitar também bons produtos, porque aqui a simulação está em 100% do CDI. Mas e se você conseguir um produto a 110% do CDI, a 115% do CDI? Seria fantástico também, né? Por isso que a diversificação acaba sendo o mais interessante. Claro, de acordo com o seu perfil de investidor, naquilo que você necessita aí para sua estratégia de liberdade financeira. O mais importante é você ter
certeza daquilo que você está fazendo e ter clareza nas informações. Agora eu quero saber de você aí, né, Ninja? Você tem renda fixa na sua carteira? Que tipos de investimentos você tem? Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs ou outros tipos de investimentos que você tem? Coloque-me aqui nos comentários, vamos conversar. Isso é muito importante para a gente possa continuar em busca da nossa liberdade financeira, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!